Olá, boa noite a todos, a todas. Estamos aqui para mais uma live da Subrapa. Muito obrigada, Subrapa, pela oportunidade de um momento de aprendizado, de troca de experiências tão rico como tem sido. E agradeço, né, Cidelis, professora Cidelis, professor Márcio, professora Ana Esteves, também que está aqui, Manuel, Jaqueline e a professora de hoje também que vai participar da roda de conversa, psicopedagoga, psicanalista, Lúcia de Fátima, doutora em educação, que vai estar também fazendo, fazendo parte dessa roda de conversa. E todos que estão aqui estão convidados, né, a contribuir também e falar, comentar um pouquinho, né, sobre suas experiências também, fiquem à vontade. Então, iniciando, aqui eu vou fazer uma parte introdutória sobre a questão do autismo e da psicanálise. Quando nós pensamos na psicanálise, nós voltamos no tempo e no autismo também, né? Desde quando foi descoberto e utilizado, né, o termo autismo. Antigamente era muito comum dizer autismo infantil precoce, né? Hoje já sabemos que o autismo ele acompanha a pessoa, né, até o final da vida, porque é uma neurodivergência, né? Então, as primeiras descrições foram lá por volta de 1943, né? Léo Kanner, que publicou um estudo descrevendo, né, um grupo de crianças que ele observou com comportamentos peculiares. E ele observou as primeiras coisas que ele relatou foi o isolamento, o apego excessivo a uma rotina, a dificuldade de interação social, uma linguagem pouco comunicativa, que até hoje são comportamentos que nós também observamos, né, em várias crianças. E até nos ajuda a perceber, né, uma necessidade de uma investigação maior. Não que esses comportamentos sejam taxativos, né? Não é isso. Por quê? Porque cada pessoa é diferente, cada pessoa tem as suas necessidades, tem as suas rotinas, né? Os seus gostos, o seu jeito de ser, né? Então, não que isso seja sinal, né, taxativo de que há ali uma possibilidade de vir a ser um laudo de autista realmente, né? Porém, são algumas pistas para que nós possamos começar a investigar, né? Depois, por volta de 1944, Hans Asperger descreveu um grupo de meninos que apresentavam algumas dificuldades de socialização, que, conforme ele observava, e mostravam boas habilidades cognitivas, interesses restritos, né? E ele chamou esse quadro, né? Ele, na verdade, na época, né, as pessoas associaram o próprio nome dele e colocaram, né, denominaram como síndrome de Asperger. Né? Hoje em dia a gente sabe que não é mais chamado assim, houve a mudança no DSM-5, né, também várias críticas em utilizar esse termo síndrome de Asperger, principalmente porque Hans Asperger ele era contemporâneo do Hitler, né? E isso foi observado por ele, né? Então, muitas crianças não iam para as câmeras, né, de gás, não eram sacrificadas, né? E eram poupadas
porém, eram utilizadas como cobaias, né? Para estudo. Então, também não era uma coisa totalmente boa. Ele não era um herói, né? Também não era um anti-herói. Na verdade, ele viveu nessa época, mas foi uma forma de separar algumas crianças ali que ele observou com essas boas habilidades cognitivas, né? E teve bastante crítica, né, com relação a essa denominação. Então, muita gente, acredito que nunca ouviu falar nisso, né? Mas é um período triste, né, da nossa história, né? Que aconteceram várias mortes, né? O Holocausto. E desde essa época já se observava, né, o transtorno do espectro autista. Não com esse nome, né? Com outros nomes também, várias denominações e várias classificações, que hoje em dia a gente sabe que mudou. Então, hoje, por exemplo, já não se fala mais em leve, em moderado, em severo, né? Se fala em nível 1, 2 e 3. Por quê? Porque leve para quem, né? Então, a gente sabe as dificuldades de cada nível que é observado. 1, 2 e 3. Então, o 1 nunca é leve, porque a pessoa que passa sente, e não sente de forma leve, né? Então, algumas coisas, né, que é só a gente que passa, né, que sabe denominar. E cada vez que a gente fala sobre isso, né, principalmente eu, né, como mãe atípica, né, eu me emociono bastante, né? Então, eu gostaria de convidar agora a Lúcia para falar um pouquinho para a gente, né, sobre o que ela preparou para compartilhar conosco, né? A Lúcia, ela é psicopedagoga, também é mãe atípica, né, Lúcia? Então, fique à vontade para falar um pouquinho para a gente. Boa noite, meu povo. Boa noite, Sobrapa. Boa noite, Cris. Boa noite aos participantes todos, Cidelis. Muitíssimo obrigada pelo convite, tudo. Eu não, quer dizer, eu sou mãe atípica de quem, né? Porque eu tenho 3 filhos também, que não são TEAs, mas são cada um com sua característica, né? A minha experiência mesmo é no chão da escola, com crianças que eu recebo com TEA. E você traz aí, Cris, esse processo histórico de forma muito, muito clara, muito bacana. E eu lembro que quando nós começamos a perceber casos de autismo, isso há 20 anos atrás, 25 anos atrás, foram aumentando os casos, né? Quando a gente viu uma criança com altas habilidades, com habilidades maiores, né, nas suas competências e tudo, dizer que era Asperger era um luxo, porque significava que era autista, mas não era tão pior, né? Então, tipo assim, era ótimo quando a gente descobria altas habilidades no autista, vamos dizer. Mas que bom que houve essa evolução, né? Essa tomada aí social, política social, dessa nomenclatura, dessa identificação, porque nós sabemos hoje que o TEA, né, o transtorno do espectro autista, ele está disseminado, tá? Quase que um surto, se a gente for fazer uma análise, né, de indicadores de nascimento de crianças autistas, e é assustador. E, assim, desde 1944, quando você citou aí o Aspinger, o Hans Aspinger, a gente percebe muitos poucos avanços nas pesquisas, nas causas, né? Já falou-se de vacina, já falou-se de medicação, já falou-se de cordão umbilical,
já falou em tantas causas, né? E a gente que é profissional da área sempre vai se apegando, né? Tentando encontrar até uma forma de trabalhar com as famílias, com as mães. Porque o que é que eu recebo no meu consultório, o que é que eu recebo na escola? Primeiro, as mães totalmente frustradas, né? Porque ela sonhou com aquela criança, percebeu-se naquela criança, e logo depois do nascimento vai percebendo, ou essa criança vai bem, né? Vai bem, dizendo assim, dessa forma mais clara, e de repente começa a se isolar. Então, essa mãe tem que viver esse efeito desse diagnóstico, né? Tem que viver esse luto daquele filho que foi desejado e que não nasceu, para poder se entender naquele processo, né? Se perceber naquele processo. Eu vejo muitas mães abandonadas pelos maridos, né? Pelos pais das crianças, quando descobre-se, faz um diagnóstico. Então, eu trabalho muito com essas mães, né? Que ainda estão tentando compreender e aceitar isso que foi lhe colocado. E aí eu percebo que alguns grupos de acolhimento, alguns grupos de, de acolhimento, alguns grupos de intervenção, eu percebo assim uma romantização do autismo. E não há nada romântico. Há muitos desafios, há muito sofrimento. De todas essas pesquisas, as que eu vi, que eu mais gosto, é a que você falou aí, a dos processos de níveis, né, os suportes, níveis de suporte. Porque isso deu para a gente pelo menos uma luz. Dizer, esse é assim, esse precisa disso, né? O nível 1 tem características próprias, o nível 2 e o nível 3. Mas, e o desafio da escola, como eu trabalho com consultório e trabalho escola, o desafio do consultório é fazer, é o abraço para essas mães, é o acolhimento, é fazê-las sentir esses filhos, né, nas suas características, nas suas projeções, nos seus anseios, e sentir esse filho que ele é atípico, que ele é uma criança que vai exigir mais dela por muito mais tempo. E na escola, o que eu vejo é a ansiedade das famílias querendo que essa criança se normalize, querendo que essa criança traga resultados o mais breve possível, né? Como se a escola fosse... E a escola é muito incapaz, por várias características. Eu vejo assim, a rede pública. Eu trabalho numa escola privada. E te digo que a rede pública, digo para vocês, tem muito mais recursos do que a escola privada. E tem recursos pedagógicos, recursos financeiros, só que de mal utilizado, sem muito aprofundamento nas tendências, nos estudos. E a gente da escola privada faz o que pode. E dá resultados. Resultados é um processo lento, é um processo que você precisa pescar esses resultados, né? Está muito atenta aos significados que a criança traz, aos seus signos, e dar significados para eles, né? Para os signos, os símbolos que a criança traz. Então, assim, quando chega uma criança para mim, seja com qualquer neurodivergência, a primeira coisa que eu vejo é como aquela criança se percebe como sujeito. A gente sabe que no TEA, essa percepção é ausente. Né? Eu me vejo como sujeito, eu existo, eu sou. Né? Eu me olho no espelho, eu sei que ali no espelho sou eu. Essa questão do espelho na psicanálise é muito profunda. Né? Quando a gente coloca uma criança diante do espelho e ela se percebe, e ela vê que ali é ela mesma, né? Coisa que o TEA não faz até certo tempo. Não sei se vai fazer, dependendo do nível.
Então, como que essa criança se percebe fora da mãe, ela se desvinculou da mãe, ela já se desvinculou do seio, né? Ela já saiu dessa primeira fase que é totalmente eu e minha mãe somos um, né? Porque o autista, ele não sai dessa fase do sensório motor, da fase oral. Eu e minha mãe somos um, né? Eu vou chorar a hora que eu quiser, eu vou precisar dela a hora que eu precisar, eu vou gritar a hora que eu quiser gritar. Por quê? Porque ela não existe. Coisa que quando uma criança não neurodivergente, ela vai crescendo, ela vai se deslocando e vai desenvolvendo sua própria identidade. Então, uma coisa que eu procuro muito ver é como que a criança vai se constituindo nessa identidade, né, nesse sujeito. Como que ele vai se percebendo. A partir do momento que ele vai se percebendo como sujeito, eu já vejo que ali há alguma capacidade, alguma chance, né, da gente avançar, da gente conseguir mais resultados e ver aquela criança desenvolvendo linguagens, né, porque a gente tem recebido muita criança sem linguagem, com linguagem não verbal, né, com linguagem literal, tipo assim, cada caso é um caso, e a gente vê, né, as muitas diversidades de comportamentais, né, e de expectativas que as famílias trazem da gente. A princípio é isso. Muito bem. E foi muito boa, foi muito bom você compartilhar a tua experiência como professora, né? Porque essa experiência, essa observação passada, né, para os pais, para outros professores, para outros profissionais, faz muita diferença, porque o atendimento para o autismo é feito de forma multidisciplinar, por isso a importância, né? A Cidelis quer falar, compartilhar um pouquinho conosco. Fala, Cidelis. Abre o seu microfone ali, que não estou ouvindo Eu você. atendi por bastante tempo o senhor José Cláudio, e ele trabalhava muitos anos com autista, né? E então ele disse para mim que um dos maiores problemas quando não é uma escola pública são os convênios. Ele ficava até triste, ele gostava muito mesmo das crianças que ele cuidava. E ele falava para mim que um dos maiores problemas era que ele cuidava daquela criança por bastante tempo, quando ele estava vendo resultados, quando ele estava vendo aquela criança ter resultados ali, desenvolver, mudavam o plano de saúde, levava, e aí às vezes a criança tinha que mudar para outra escola e regredia naquele trabalho que ele tinha feito. Aí ele sabia que ela ia regredir, e isso fazia o coração dele doer, porque ele percebia que todo aquele trabalho que ele fez, todo aquele progresso que a criança conquistou seria perdido. Com certeza, Cidelis, isso é bem dolorido, né? Para nós que atendemos, né? Principalmente quando nós vemos uma regressão, né? E isso acontece sim. Às vezes a criança está no nível 1, né? E ela pode vir a sofrer uma regressão para o nível 2, né? Nós tivemos aí um receio e ficamos, assim, bem preocupados, mas fizemos todo o possível, todo o atendimento e procuramos, né, medicação também, né, para o nosso filho aqui, quando ele sofreu uma agressão física na escola, ele apanhou, né,
E a criança deu 3 rasteiras nele, derrubou ele por 3 vezes e fingia que estava brincando, e ninguém acudia, né? E apanhou. Então, isso causou nele um extremo desconforto, claro, né? E não quis mais ir para aquele colégio, até mesmo que o menino tenha sido expulso do colégio, né? Aconteceu e ele não se sentia bem, né? Nós acabamos retirando do colégio. Por quê? Porque nós compreendemos que aquilo, para ele, estava sendo um sofrimento. Cada vez que ele adentrava no colégio, ele se lembrava do transtorno, né? Se lembrava da dor, né? Do que ele sofreu. E nós mudamos de colégio, foi a melhor coisa. Então, sempre ficar atento ao sentimento, à observação. Eu acho que aí é que está a importância, né, da psicanálise ativa, da escuta, para compreender, né, os sentimentos, né, daquele sujeito, né, daquela criança ou daquela pessoa. Fala-se deles. No caso do senhor José Cláudio, o problema eram os planos de saúde. Os planos de saúde mudavam, então aqueles pais eram obrigados a mudar de uma escola para outra, e aí aquela criança tinha que começar o tratamento em outra escola. E ele ficava triste porque ele estava perdendo um aluno que ele tinha ajudado bastante e sabia que aquele aluno ia regredir. Então, nesse caso, o problema dele e vinham crianças de outra escola, porque outro plano de saúde era colocado ali, e aí vinham outras crianças de outra escola que também iriam ter uma regressão. Por quê? Porque eles estavam ali acostumados com a pessoa que atendia eles, com aquele carinho. Então, até aquele processo de adaptação, a criança sofria, e o analista, né, a pessoa que atendia, também sofria. Então, assim, essa questão dos planos de saúde, trocar, é uma coisa muito séria para quem tem filhos autistas e para as crianças também. Exatamente, isso deles. Nós aqui passamos muito por isso, né? Quando a empresa muda o plano de saúde, nós temos que readequar, readaptar, né? E muitas vezes a troca do profissional que atende. Porque, por exemplo, um psicólogo que atende pelo plano, não atende pelo outro, né? E existem algumas clínicas, né, e que tem, né, psicanalistas, né, que atendem também. E, por exemplo, quando eu morei em São Paulo, tinha uma pessoa que atendia, meu filho gostava muito, né? Porém, nós nos mudamos também e o plano mudou, tivemos que recomeçar, né? Mas, graças a Deus, nós encontramos vários profissionais bons, né? Mas a questão do plano é bem preocupante, né? E pode atrapalhar também os profissionais, né? Os psicanalistas, né? Os psicólogos que atendem, realmente observam e sentem, né? Com pesar, né? Com dor no coração. Por quê? Porque quando nós vemos que o nosso trabalho está sendo eficaz e, de repente, temos que deixar, né, abdicar, né, nós não podemos fazer mais nada, né, e realmente isso é preocupante, né, e agora, com relação, né, à mudança, né, da perspectiva, né, desse início, ela veio a ocorrer só mais ou menos a partir da década de 80, né? Então, se nós voltarmos ali, depois daquela época do Asperger, né, que hoje já não existe. Na verdade, deixa eu fazer aqui um parênteses, né?
essa questão da síndrome de Asperger, né? Já se falou que poderia ser comparado com o que nós temos hoje de dupla excepcionalidade, que seria o TEA nível 1 de suporte e associado a altas habilidades de superdotação, que também é um espectro. E nesse caso, né, é denominado dupla excepcionalidade, assim como também outros associados, como TDAH, como TOD, né, seria dupla excepcionalidade. Tripla excepcionalidade seria só quando a pessoa, né, o indivíduo, se encaixa em grupos específicos de necessidade, né, de atenção, né, como algumas dificuldades visuais, surdez, né, a questão da inclusão, que ele tem necessidade da inclusão, aí seria tripla E. Né? Mas quando está no campo dos espectros, sempre vai ser dupla E, independente de ter TEA1, TDAH, TOD ou superdotação, né? Então, essa questão por exemplo, né, do meu filho, ele tem dupla excepcionalidade, TEA nível 1 de suporte, mais altas habilidades de superdotação. E lá em 1950 até 1970, mais ou menos, a psicanálise observou as chamadas mães geladeiras, que foi difundida, né, por uma corrente que pensava, né, Bruno Berthelin, que atribuía a origem do autismo à frieza emocional materna, porém, inclusive tem até filmes, né, que relatam essa parte histórica, né, esses dias eu vi um Reels num canal sobre autismo, né, e tem bem assim, né a notícia para a mãe de que o filho era autista e o próprio médico dizendo, ele é assim porque a mãe não deu o amor que precisava, né? Então, essa hipótese hoje já foi refutada, né? Ela gerou muito sofrimento para as mulheres, né? Para muitas famílias, né? Foi um período muito estigmatizado, né? E graças a Deus, né? Agora já está numa outra realidade, né? Algumas pessoas naquela época, né, que falaram isso. Porém, né, hoje o foco já é outro. Né? Hoje abandonou-se essa ideia, né, da culpa materna, né? E hoje em dia não se vê mais como falha parental, né? Não é falha dos pais, não é culpa dos pais, de forma alguma, né? De forma alguma. Mesmo que alguns pais tenham sido mal orientados, né? Muitos pais, e tem a causa de sofrimento também, que é como se fosse um luto, como a Lúcia falou, né? A professora Lúcia comentou isso, né? Como se fosse na hora do recebimento, né? A gente tem que abraçar e acolher, né? Essas mães. Né? E aí agora eu queria pedir para a Lúcia, né? Complementar, né? Mais algumas observações, né? Com relação a essa importância, né? Da psicanálise, dessa visão, né, um pouco mais ampla, né, e também falar dessas manifestações também, né, de linguagens da criança, como que isso é visto hoje em dia, né? Como que isso é encarado hoje em dia, né? A importância de se observar e não julgar, né? Então, quando a criança chega, porque assim, no consultório,
a questão é individual. Né, as terapias coletivas do TEA, no consultório, eu creio até aqui, pelo menos na minha cidade, é inexistente. Mas, na escola, esse campo coletivo, esse campo social, né, ele é o que realmente é o meu campo de observação mais amplo. Então, por exemplo, chega uma criança, a primeira coisa que nós temos que abraçar nela é o que ela traz para mim, o que ela traz como necessidade. É uma criança não verbal, é uma criança com um desequilíbrio, um distúrbio sensorial, né, tátil, de cheiro, de auditivo. Então, todas essas manifestações são preciso de compreensão e esclarecer para as famílias que a inclusão, ela não se dá em fazendo as crianças aprender, né? Aprender alfabeto, aprender a ler, aprender a escrever. Isso pode vir depois, principalmente se a criança aí tem umas altas habilidades, né? Aí é uma coisa que ela vai manifestar e não vai demorar muito. Mas uma criança sem altas habilidades, e até com morbidade, né, como o TOD e como a hiperatividade, o TDAH, ela vem, eu preciso compreender essas manifestações, seus comportamentos, esclarecer para as famílias que, a princípio, esse acolhimento ele vai se dar no campo afetivo, no campo relacional, no campo emocional, e sem pressa de dar resultados. Ah, vai aprender a ler? Vai aprender os números? Vai aprender a pintar? Vai aprender as cores? Isso é outra tarefa, né? Outro tipo. Porque a criança vem para se sentir acolhida. Então, ela chega, a gente acolhe, vamos estabelecer vínculos, vamos fortalecer vínculos, vamos construir o pertencimento dessa criança com o ambiente. Então, tudo isso leva tempo. Não é uma coisa que se dá em 15 dias, em um mês, né? E aí, como vocês falaram aí, tanto a Cidéres quanto você, depois que a gente constrói tudo isso, fortalece vínculos, cria a identidade de pertencimento da criança com o ambiente, com os cuidadores, com a professora, aí tira da escola, muda de terapeuta, muda de endereço, né, por várias razões. Então, tudo aquilo que a gente construiu, ele é quebrado. Ele não é contínuo. Por quê? Porque mesmo que eu saiba que ele vai para outra escola, eu não garanto que lá ele vai ter a mesma história, o mesmo roteiro que eu fiz para ele, para essa criança. Então, por exemplo, eu trabalhei na PAI como psicopedagoga e eu atendia crianças com TEA, portadoras de TEA. E aí, como era que eu tinha 40 minutos para cada sessão, depois foi reduzido para meia, porque foi tanta criança que chegou, eu tinha que me desdobrar nesse atendimento, então aquilo que era 40 virou 30, para poder, em 24 minutos, ou em 3 sessões, em 2 sessões eu fazia 3. Em 3 atendimentos, em 2 atendimentos eu transformei em 3, para poder dizer que passava por mim, para dizer que tinha um atendimento. E isso me causou um desgaste muito grande, a ponto que eu tive que pedir demissão, porque eu passei a não ver resultados, né, nessas intervenções. Então, a escola, né, e no consultório, eu até sou restrita no consultório a atender crianças com autismo. O meu campo mesmo é a escola, é onde eu observo. E eu não gosto muito de levar o consultório para a escola. Então, tipo assim, a intervenção da escola é coletiva. A intervenção da escola é muito mais social. Então, tipo, às vezes, a psicóloga, a psicanalista, a terapeuta ocupacional, a fono, me procuram, né, para a gente entender o que se passa, eu acho muito pronto. Mas eu não acho que eu tenho que levar, enquanto pedagoga, enquanto psicopedagoga, esse plano do consultório
do atendimento individual para dentro da escola. Porque a escola é outra realidade. A escola é outro plano, a escola é outra, são outros tipos de intervenção que eu faço no coletivo, né? Olhando o individual, mas muito mais coletivo, nas brincadeiras, nos jogos, nas interações, como é que essa criança vai, como é que essa criança, o que é que ela faz, o que ela não faz, o que é que ela olha, o que é que ela não olha, o que é que ela vê. E observando aí, como você falou também, Cris, quais são as manifestações que essa criança traz. De linguagem, né? Ela entende, por exemplo, quando eu digo qual é a cor, se ela for, me mostra o círculo azul, e ela me mostra um quadrado azul, ou um quadrado de outra cor, eu preciso estar preparada para entender que essa avaliação ela não foi nula. Entre as cores, ela identificou o meu comando, me mostra o círculo azul, ela me mostrou um quadrado, então ela entendeu que o quadrado faz parte do círculo das formas geométricas, né? E entendeu o que eu falei cores. Qual é a cor azul? Ela me deu uma vermelha, uma amarela, uma laranja. Tudo bem. Mas o início essa competência mínima de compreensão, de comandos, de compreensão, ela falou cores, né? O conjunto de cores tem a cor, que não tem, eu não sei o que é azul, mas tem, eu sei que tem azul. Então, pega para mim o sapato, pega para mim a flor, pega para mim a bola, né? Isso é um campo de avaliação riquíssimo. Eu preciso estar atenta. E se a criança não manifesta ainda essas compreensões, né, essa linguagem não verbal, essa linguagem que ela ainda não se apropriou, né, dessa linguagem do pensamento, essa linguagem da formulação das hipóteses, eu preciso trabalhar aí estruturas, incentivos, estímulos para que ela se descubra, para que ela descubra ao longo do tempo o pertencimento, a formação de vínculos, o fortalecimento de vínculos e entenda as estratégias pedagógicas que eu estou, né, demandando para ela. É isso. Excelente colocação, Lúcia, muito obrigada, viu? Muito obrigada, é muito bom ter essa clareza, né, de uma profissional que realmente entende, que está no dia a dia, né, fazendo a diferença para tantas crianças, né, para tantas pessoas, tá? Muito obrigada pela tua contribuição. Estamos aqui ainda mais uns... Outra coisa, Cris, só para finalizar a minha parte. Sim. Uma coisa que eu também estou com muito resistente é na contestação de diagnósticos. Eu estou muito atenta, né, para esses diagnósticos apressados, aligerados. Eu estou muito atenta para aquilo que eu percebo que a criança não tem, que ela tem de positivo. Não vou usar esse termo, não, acho que ele é excludente. Mas eu preciso perceber o que é que aquela criança traz para mim, de real, que fez o médico, o neurologista, o psiquiatra, né, diagnosticar aquele tema. E preciso me debater com ele. Porque eu já tive crianças que foram diagnosticadas com TEA e que a gente conseguiu tirá-la desse processo, desse espectro, desse quadrado, né, de forma fabulosa. E como é que essa fabulosidade se deu? É porque ela não era, foi um diagnóstico precoce, né? Foi um diagnóstico aligerado. Porque, principalmente, a gente tem que ter cuidado com as escolas, com crianças que manifestam qualquer neurodivergência. Qualquer uma. Que as escolas já mandam a criança, mas o pré-diagnóstico já está indo na frente. Né? Exatamente. E uma coisa também que eu estou tendo muito cuidado é com a minha equipe, com o meu grupo de trabalho, porque a gente está percebendo crianças medicalizadas, mães medicalizadas, professor medicalizado, diretor medicalizado. Sim. Eu não sei quem é que está no normal dentro da escola, né? Porque cada um tomando um remedinho,
para poder entender, para poder superar, para poder dar sua aula, para poder cumprir. Tantas estão sendo as demandas e as exigências, e muitas vezes a gente sem entender muito pouco dos processos. Obrigada. Obrigada, Lúcia. Isso que você falou agora por último, né? A questão da medicalização, né? A gente observa muito isso. Se a criança começa, né, a, entre aspas, né, dar trabalho, né, em sala de aula, já vem o pedido de levá-la no neuro, né, e ser medicada. Para quê? Para que ela se iguale, né? A cabeça deles, a criança tem que estar dentro de uma caixinha, tem que estar todas ali, certinho, iguais, né? Então, quando nós vemos, por exemplo, o espectro da superdotação, é muito próximo, é muito parecido, alguns sintomas, alguns comportamentos, né? São muito parecidos, realmente, né? Mas é muito mais fácil, né, para que a pessoa que observa peça para que, olha, vai procurar TDAH, é tudo ou é TDAH ou é autismo, só, né? E a gente sabe que não, né? Tem as comorbidades, tem as necessidades, né? Então, muito bem observado, né, por você essa questão, que é preocupante, da tentativa, né, de enquadrar aquela criança em alguma alguma forma de que ela obtenha um laudo e seja medicalizada, né, e seja silenciada, entre aspas, né? Eu vejo algumas crianças, por exemplo, que têm TEA superdotação, que gostam, né, de participação, bem participativas em sala de aula, né? Porém, elas são julgadas como os que atrapalham a sala de aula, não são vistas na sua integralidade, né? De forma integral, a sua inteligência. Por outro lado, tem as pessoas que enxergam o autista, né, como o inteligente, como sendo, né, a sorte, né? Não, ele tem autismo, mas ele é inteligente. E isso é uma visão capacitista, não é inclusiva, né? Não é inclusiva. Tem uma amiga minha que comentou esses dias conversando com ela, o filho não conseguiu trabalhar em lugar nenhum, em nenhuma empresa que contrata, né, sob a forma de inclusão, vamos incluir, vamos contratar, né, e tal, mas não compreende a forma correta de tratar e de compreender as dificuldades, né? Então, são as regras, tudo bem, tem as regras, porém, se a empresa se dispôs a fazer uma atividade de inclusão, ela que tem que se adequar, e não ela adequar o sujeito, a pessoa, né? E isso realmente isso é muito, muito preocupante. Então, entra já depois nessa parte da tentativa de medicalizar para tudo, né? Para tudo. Quando a administração do medicamento, ela deve ser colocada quando há necessidade, por conta do meio em que ele vive, não estar preparado para atender, né? Por exemplo, uma escola que não está preparada para atender corretamente, com carinho, com inclusão de verdade, né? Que a gente vê muita falácia, né? É a inclusão, mas não é, né? A gente sabe disso, não faz de conta, né? É que nem
aquele filme que tem o mundo ideal, né? Aquela musiquinha, o mundo ideal, mas não existe, né? A gente sabe que em muitos lugares ainda não existe. Por desconhecimento, né? Não por maldade até, mas por desconhecimento, por falta de preparo, né? Falta de orientação, né? Então, hoje eu vejo a importância de que os profissionais, né, nós, profissionais de saúde, de bem-estar, nós psicanalistas, né, fazermos realmente essa diferença. Por quê? Porque a gente vê aí fora uma falta muito grande de profissionais. Tem poucos neuropsicólogos, tem poucos neuropediatra infantil, pouquíssimos, pouquíssimos. Aí cai no que a Lúcia falou também da questão dos laudos, né? Hoje, ontem, vendo na internet, vi um perfil do Instagram em que o médico tem um teste preparado online. Você faz o teste, paga X, e daí já tem direito a uma consulta com ele e você já sai com laudo. Né? É um absurdo, né? A Lúcia levantou a mão, Lúcia. Pode falar, fala, pode ir. Acho que está fechado o teu microfone. Eu tenho uma aluninha, ela tem 9 anos, não alfabetiza de jeito nenhum. Já tentamos todas as técnicas. E aí, quando eu comecei a trabalhar com ela, a mãe dela comprava sempre um livro diferente, orientado pela ex-coordenadora, né? Pela que estava no meu lugar, pela que me antecedeu. Então, quando eu cheguei, ela trabalhava, e todas as crianças de inclusão, necessidades especiais, eram atendidas assim. Estava no 4º ano, mas o livro era do 1º ano. Então, aí eu conversei com a equipe, eu conversei com todo o corpo, docente, né, coordenação e tudo. E eu disse, olha, a gente tem que perceber se essa criança se percebe que o livro, como um livro diferente, né? Porque isso não é inclusão. Se eu dou um livro e trabalho com ela assim, abra na página 20, e eu trabalho com ela, vamos lá, abra na página 20, mostra ela a página 20, numeral 20. E ela olha para o lado e percebe que a página 20 dela é diferente da do colega, isso é exclusão. Né? Isso é excludente. Por que é que o livro do fulaninho é tal e o meu é tal? Então, menina, isso foi uma coisa assim, em cima. Porque quando eu comecei a trabalhar com ela, os estímulos e tudo, ela começou a perceber e não quis mais o livro dela. Porque ela olhava para a direita, olhava para a esquerda, o livro dos colegas era diferente. Né? Então, nós temos que estar atentos, Cris, e todo mundo aqui, a essas minúcias. Né? Como é que a criança se percebe no ambiente? Né? Então, essa menininha, a mãe dela quer que ela leia, queria até que eu me ligasse para a neurologista, pedindo para a neurologista passar uma medicação que concentrasse mais, que abrisse a mente. Aí eu disse, olha, eu não tenho nem autoridade para indicar para a médica fazer medicação. Tem que partir dela. Né? E nessas análises que ela fez com o neuropsicólogo e tudo, a neuro atestou lá que ela tem uma baixa capacidade cognitiva mesmo, de inteligência, né? Que ela compreende tudo, tem as linguagens não verbais todas desenvolvidas, mas ela não consegue formalizar a leitura e a escrita. Mas a mãe é desesperada para ela aprender a ler. Mas ela é uma menina muito esperta. Eu queria só trazer isso, para a gente ficar atenta a esses detalhes. Quando a professora me disse que ela apontou e mostrou que o livro dela era diferente, que ela não queria, eu disse, está na hora de comprar o livro igual. Né? Sim. Não vamos usar mais livro qualquer. Então, a prova é igual, para ela se perceber. E a avaliação das crianças de inclusão, que eu não digo só autistas, ela precisa ser competente, é a mesma avaliação. Não precisa fazer uma avaliação limitante. Eu preciso fazer uma avaliação
que ela perceba-se, né? E eu posso tirar dali do texto igual a todo mundo, o que ela pode me dar. São as vogais, são as formas geométricas, são as identificações de gravuras, identificação de cores. É o que ela me dá naquela avaliação, que o outro está respondendo diferente, mas a prova é igual. Sim. A avaliação precisa ser igual. Sim, e é muito importante, né? A gente ter o PEI, né? E ter a prova adaptada também, né? Isso que você falou. Em todos os lugares, todas as atividades, né? A gente tem que ter esse cuidado, né? Eu sou professora de canto, né? E uma mãe falou, olha, minha filha, ela tem muita vontade de cantar, né? Então, ela tem TEA 2, já está bem desenvolvida, né? Quase enquadrado ali no 1, né? Porém, a fala ainda é difícil, né? Fala, mas na hora de cantar, sobe a voz para cima e não consegue articular bem, né? Então tem aquela dificuldade. E a mãe pediu, ela quer cantar, deixa ela cantar, mesmo se for com o microfone desligado. Aí, na hora ali, eu pensei assim, se não vai dar certo. Na hora eu já pensei. Mas, você sabe que tem momentos em que a gente não tem nem como dizer não, né? E aí acabou ficando ali perto do microfone, mas assim, ficou perto de mim, né? E eu abracei, não, vamos cantar. Mas a menina percebeu que o microfone estava desligado, porque ela fez assim, ó, no microfone. Ela é inteligente. Aí depois eu chamei assim, mãe, ela é inteligente. Ela percebe que o microfone está desligado e que a voz dela não está saindo. Não, ela nem vai perceber, deixa ela participar junto. Falei assim, olha, eu não posso fazer isso, porque ela está machucando, está sendo machucado o coraçãozinho dela. Ela está percebendo que ela está sendo excluída, a voz dela não está saindo. Né? Então, eu não posso fazer isso agora nesse momento, mas eu me disponho a acompanhar, a gente cantar junto, num outro momento, eu atendo ela particular, um horário especial, venho, né, canto com ela, até ela ficar pronta, porque ela tem capacidade. Se ela percebeu que a voz dela não estava saindo, ela tem capacidade. Só ela precisa de um tempinho um pouco maior para se adaptar. Né? São essas nuances da linguagem, das capacidades, dos indicadores de competência, que o professor tem que estar atento, a escola tem que estar atento, o consultório precisa estar atento, até para conversar, para dialogar, nas trocas dialógicas, falar isso para a família, Com né? certeza. Valorizar calça, sapato, as atividades de vida diária. Poxa, que dificuldade que essas famílias têm, porque como eles são mais lentos, não dá tempo de esperar. Esse menino demora muito para calçar a roupa, para botar o sapato, para calçar botar a bermuda. Então, vamos, eu coloco e tira da criança a capacidade de aprender. Uhum. Obrigada, Eu Cibele. acho que é A Cibeles comentou aqui, incluir e prover oportunidades, né? É isso isso. mesmo, incluir e prover oportunidades. Uma outra história, né, que eu presenciei com relação à música, eu vi uma mãe chorando de felicidade de ver o filho dela pegando o microfone e cantando. Mas foi só uma vez. Ele foi lá e cantou, mas foi uma vitória, né? Foi uma vitória. Isso. Fazendo dueto com uma colega de E esse aspecto, meninas e meninos, né? Eu acho que tem dois rapazes aí. É importantíssimo, por exemplo, a função social dos objetos. É um ponto que, quando a criança consegue avançar e atingir, a boneca agora tem essa função de ninar, o carrinho tem a função de correr, não mais de virar e rodar, girar as rodinhas de cabeça para baixo, né? Quando ele pega o microfone, ele sabe que a função daquele microfone é para isso,
A função dos objetos, a função social dos objetos é um indicador importantíssimo para você perceber os avanços. Com certeza. Com certeza. Olha, está acabando o nosso tempo, né? Queria pedir para a Lúcia falar das suas redes sociais, né? Divulgar o seu contato, se alguém quiser, né? Fazer um atendimento, alguma coisa, fica à vontade, Lúcia. Gente, eu não tenho rede social. Pode divulgar o seu contato se você quiser, né? Ou se você se Sim, dispõe a atender, qualquer pessoa pode. aqui no Sobrap, se Pode, alguém entrar em contato, né, com a Cidelis, a sim. Cidelis vai fazer um convite. Fala, Cidelis. Então, Eu tipo quero assim, agradecer a Lúcia, né, por ela participar aqui na aula da Cris Margarite e falar para ela que o Sobrapa está de portas abertas, que ela faz parte para nós do Sobrapa e que a gente quer ela de volta. Volta para nós, Fidel, minha me princesa. põe de novo no grupo. Eu saí um dia que eu estava tão desesperada, com tanta mensagem. Não, eu vou Aí, te Fidel, colocar hoje. Você é nossa. Você não pode ficar longe de nós, Sim, não, querida. Tá? eu quero ser com vocês. Por favor, com me certeza. coloque Você lá de é novo no grupo. nossa. Nós queremos muito você conosco. Você, Ô, para nós, está aqui no coração de todos. ô Lúcia, estou ouvindo aqui, Oi. eu estou aqui ouvindo o diálogo seu com a Cris aí, né? E eu estou não interferir porque não queria atrapalhar, o tempo é curto, mas eu achei muito, muito, muito interessante, tá bom? Porque isso que vocês estão falando das escolas é uma caixa preta, precisa ser aberta. É preciso se comentar mais aqui sobre exatamente sobre o PEI dessas crianças autistas na escola e também como é que está acontecendo essa questão do manejo dessas crianças autistas de nível de suporte 2 e até 3 na escola. Queria te fazer um convite, junto com a Cris, que a Cris é a dona da sala, para você voltar outra vez aqui, para a gente continuar a falar, entendeu? Não deu tempo, eu sou uma pessoa que eu conheço mais ou menos desse assunto, e eu percebi que há muito que se falar ainda sobre isso. Gostaria de deixar esse convite, fortalecer o que a Cidélis falou aqui, agradecer até a Cidélis por ter encontrado assim, uma pérola a você para trazer aqui hoje, muito importante isso, tá bom? Que você volte para a gente falar mais sobre essa questão, inclusive, eu vi que vocês comentaram aí sobre essa questão aí do vínculo, mas não falamos a palavra vínculo, mas a gente sabe que, no fundo, o que falta aí é a criação de vínculo. Sideres falou sobre essa troca de convênio, tudo isso aí eu estava pensando que isso tem a ver com vínculo. E aí que se trouxesse mais, entendeu? Em outra ocasião, essa questão da importância do vínculo entre o professor, né, o docente lá e o aluno, entendeu? De nível de suporte, seja 1, 2 ou 3, tá bom? Ok? Aí fica aí o meu convite aí pessoal para ver se você continua com a gente aqui. Então, me E, coloque Lúcia, novamente no você grupo. pode participar aí na próxima, e pelo menos umas 4, 5, junto com a Cris Margarite, nas próximas aulas, porque para nós vai ser uma honra. Ótimo. Eu me sinto honrada aí com essas falas de vocês, pelo convite, viu? Convidada, mais que convidada, Pronto. né? Está mais do que convidada. Muito obrigada. É Obrigada pela determinada a voltar. oportunidade e de aprender também a história do autismo, né? Com Foi muito bacana certeza. mesmo, muito rico. Com certeza. E nós, quando nós preparávamos, né, Lúcia, conversávamos, né, sobre o assunto, né, e nós até falamos, né, tantos assuntos, né, que teria para falar. A gente não teve nem tempo de falar na introdução do tema sobre tudo que há para se falar, né? Ainda faltou muita coisa, né, Lúcia? Porque Com certeza. é muito profundo, né? Isso que o professor Márcio falou também, é muito profundo, né? E que também a professora Cidelis observou ali, né? Que
nós temos que falar, justamente para acontecer isso, incluir, né, e prover as oportunidades para as pessoas, né? Então, eu queria agradecer imensamente por esse espaço, né, por nós termos voz, né, como profissionais, eu como mãe e como profissional, né, agradecer imensamente, né, vocês que estão assistindo também aqui, que estão nos apoiando aqui, né, porque isso, para nós, é muito importante, né. Muito obrigada. O link de presença, né, vocês não se esqueçam, né, de preencher o formulário de presença, está fixado nos comentários, tá? O certificado vai direto para o e-mail de vocês, ok? Eu preciso preencher? Isso, pode preencher ali copia o link, né? E aí... Só clicar em cima, viu, Cris? E aí, você, Lúcia, lá tem lá, assim, a opção numa escala de... Você escolhe palestrante lá, tá bom? Palestrante, e depois na parte de baixo tem lá o nome da roda de conversa da Cris, lá você marca também e vai sair certinho, tá bom? Muito bem, muito bem. Muito feliz, né, com essa aula. Muito obrigada a todos, tá? E nos sigam, né, a Sobrapa tem um Instagram, né, Sobrapa Oficial. Alguém quiser entrar em contato com a Lúcia, pode entrar em contato com a Sobrapa, né, que nós passamos, né, a Cidelis passa também o contato da Lúcia. O meu Instagram é @crismargaride.neuropp. E muito obrigada, muito boa noite. Semana que vem estaremos novamente em mais uma roda de conversa, se Deus quiser. Boa noite, meu povo. Amei estar aqui.